Olá pessoal, vamos continuar a leitura do Platão, do livro O Banquete. Estamos no segundo discurso de Pausânias, onde ele está dizendo que existem dois eros e ele acaba de nos dizer que para alguns governos não interessa que as pessoas estabeleçam vínculos fortes e profundos de amizades e de amor. Por quê, né? Ele não nos diz isso, mas a gente pode pensar um pouco que quando temos esses vínculos fortes, noções mais elevadas e mais profundas, essa comunidade ela vai estar imbuída de ações nobres e, portanto, isso não é interessante para governos tirânicos, certo? Quanto mais dividida estiver a população, melhor para eles, porque não vai ter grupos fortes o suficientes, inclusive para derrubá-los. E aí a gente pode pensar um pouco até sobre a nossa época, essas divisões hoje que são estimuladas pela mídia, pelos governantes, de eu sou isto ou sou aquilo. Então se divide a comunidade. Então não existe uma massa pensante e com ideais nobres que podem estar unidas em prol de alguma prática mais elevada. Continuando então, né? Trata-se de algo que nossos tiranos aprenderam por experiência. De fato, o amor de Aristógiton e a amizade de Harmódio cresceram tão solidamente que arruinaram o poder deles. Aqui uma nota de rodapé, né? O Platão ele está fazendo referência a uma situação onde essa união destas duas pessoas foi capaz de derrubar o governo de Hípias em Atenas em 514 a.C. Um governo que era tirânico, né? Então, vamos continuar um pouquinho mais. Disso se pode concluir que onde a prática é a de uma condenação sumária do amor, esse costume se deve às maneiras deploráveis dos que criaram esta lei, quer dizer, a ambição por poder dos governantes e a covardia dos governados. Mas, onde houve sua aceitação como nobre, sem qualquer reserva, isso ocorreu por conta da preguiça mental dos criadores das leis. Aqui dispomos de normas muito superiores, mas que são, como eu disse, de difícil compreensão. Considere-se, por exemplo, o nosso afirmar de que é mais nobre amar abertamente do que em segredo, especialmente quando se está apaixonado por alguém que se destaca na nobreza de nascimento e na excelência, e não tanto na beleza. E por outro lado, que maravilhoso estímulo extrai um amante de todos nós. É inconcebível que o imaginemos perpetrando qualquer vileza, bem como o êxito em sua busca é classificado como nobre, enquanto o fracasso vergonhoso. E como em seus esforços visando ao êxito, a nossa lei oferece ao amante liberdade para realizar as ações extraordinárias que lhe possam granjear louvor, ao passo que ações idênticas, se executadas com qualquer outra finalidade ou qualquer outro resultado em vista, nada atrairiam em troca, senão a mais contundente reprovação. Suponha-se que, em vista de ganhar dinheiro de uma outra pessoa, ou conquistar o cargo público ou qualquer espécie de influência, um homem se permitisse conduzir, como fazem habitualmente os amantes com relação aos seus favoritos, insistindo na sua corte mediante rogos e súplicas, jurando toda a ordem de votos, dormindo nas soleiras das portas e submetendo-se a uma escravidão que nenhum escravo jamais suportaria. Podeis assegurar-vos de que todos, tanto seus amigos quanto inimigos, se oporiam a esse comportamento. Tá claro, né? Imagina, uma pessoa que ele está dizendo aqui, quando ele é uma pessoa que está atraída pela nobreza de alguma pessoa, por atos nobres, né? E aí
quer conquistar esta pessoa a qualquer preço, entre aspas, na verdade, né? Não a qualquer preço, jamais, mas quer conquistar essa pessoa porque está atraída por esse objeto nobre, né? Não é nobre pela sua beleza exterior, mas pelo interno. E aí diz, essa pessoa ela vai fazer muitas coisas para isso, né? Para atrair essa pessoa, inclusive poderia até ficar ali choroso diante desse amado para que ele possa, né, conquistar essa pessoa. Ele diz, mas isso seria visto como algo até nobre pelas pessoas que entendem que o que está trazendo essa pessoa, né, para esse amante, né, o amante para o amado e vice-versa, mas o que está aqui fazendo com que ele seja atraído é a nobreza, mas isso não seria aceitável se fosse, por exemplo, um homem que está querendo um cargo público, então, e que fizesse esse mesmo tipo de comportamento, ou por dinheiro, porque ele não está fazendo isso com o objetivo nobre de amar, mas simplesmente para conquistar coisas temporárias e que não são estas coisas que enobrecem a nossa alma, né? Então vamos continuar. Então ele seria visto de uma forma envergonhosa, né? Envergonhado com a conduta dele. Entretanto, num amante, todos esses atos só atrairiam para ele a aprovação. Mediante uma livre concessão de nossa lei, lhe é facultado assim se conduzir sem censura, como se contemplando uma meta nobilíssima. O mais estranho de tudo isso é que ele, exclusivamente, segundo a multidão, pode contar com a indulgência dos deuses quando viola o voto que jurou. Afinal, dizem, o voto da paixão sexual não é voto algum. Tanto isso é positivo que tanto os deuses quanto os seres humanos outorgam completa liberdade ao amante de acordo com nossa lei. Temos que entender que ele está falando da busca pelo amor, pela essa beleza mais sublime. Não estamos falando de uma beleza sexual, como ele já disse aqui, que está atraída por corpos físicos, né, ou por uma paixão instantânea que depois vai passar, porque não é algo da natureza da alma, da nobreza. Tá claro isso? Vamos continuar. Diante de tudo isso, temos certeza, diante de tudo isso, temos razões para concluir que aqui em nossa cidade, que estamos falando de Atenas, né? Tanto amar alguém quanto exibir afeição pelo próprio amante são tidos na mais alta estigma. São tidos na mais alta estima. O que acontece, contudo, é que os pais encarregam guardiões de seus filhos, guardiões, inclusive naquela época estamos falando de escravos que tinham essa função como uma babá, né? Como uma ama seca num certo sentido, apesar que a ama seca dá leite, nós estamos falando aqui já de momentos mais, de uma criança mais adulta, né? Acontece, contudo, é que os pais encarregam guardiães de seus filhos quando estes são amados, com o objetivo de impedir que conversem com seus amantes. O guardião cumpre determinações estritas nesse sentido, e quando o rapazinho é flagrado e considerado culpado disso, seus companheiros de folguedos e amigos o censuram duramente, ao passo que os agentes dessa censura, por sua vez, não são contidos nem reprovados da parte dos mais velhos por agirem assim. Ao constatar isso, seria de se concluir, pelo contrário, que seu comportamento é considerado aqui o mais vil. Ou seja, os jovens, eles têm guardiães aqui para que, como estão em formação de caráter, de ética, de moral, eles sejam orientados por seus guardiões para que eles não se envolvam de forma equivocada, né, pelas paixões, mas sim que eles estejam mais sólidos no que diz respeito ao emocional, ao mental, para a atração pelo amor, pelo que é nobre e não é vil.
Continuando só mais um pouquinho, então. Penso, entretanto, que o que ocorre é que a questão não é simples. Lembrais que foi dito em si, ele não era nem nobre, que é o Eros, nem vil. Mas nobre se desse origem a uma conduta nobre e vil se desse origem a uma conduta vil. Eu vou parar por aqui, continuamos amanhã, se Deus quiser. Bye bye, professores, para vocês, pessoal.